Bem-vindos à Aurora Escarlate, Ana Lu aqui, e se você ainda não conseguiu acompanhar a Alta República, esse vídeo é pra ti. Se liga no resumão da primeira fase da Alta República. Primeiramente, a Alta República é um projeto multimídia da Lucasfilm, ou seja, serão lançados materiais desde livros até séries. Atualmente, o projeto foi dividido em 3 fases. Luz dos Jedi sendo a primeira e a que terminou em março. Busca dos Jedi, começando em outubro de 2022, e Provações dos Jedi, ainda sem data definida. Sendo assim, o que lançou a primeira fase da Alta República foi o livro Luz dos Jedi, e o que fechou foi a HQ Eye of the Storm. A primeira fase foi dividida em 3 ondas, durando mais ou menos 6 meses cada. Mas sem se prender demais à ordem de lançamento, vamos ao que interessa. A história nos é apresentada a partir do grande desastre do hiperespaço. Durante a viagem da nave Legacy Run, transportando carga e passageiros até a orla exterior, uma outra embarcação surge na pista de hiperespaço. A Legacy Run tenta evitar a colisão, mas o esforço foi grande demais, e a nave se desfez em vários pedaços. Sem ter ideia do que estava acontecendo, técnicos do sistema Hetzel receberam leituras de objetos saindo do hiperespaço a toda velocidade. Apesar de conseguirem avisar a população do planeta, não havia muito a ser feito. Hetzel era um sistema com 3 sóis, e seu principal planeta era Hetzel Prime, com 2 luas habitadas, a Lua Frutada e a Lua Enraizada, somando uma população de bilhões, ameaçadas pelo distrito da Legacy Run. O ministro Zé Frenheca emitiu um pedido de ajuda urgente e ordenou a evacuação do planeta. Enquanto a população lidava com a evacuação, o que não era uma tarefa fácil, porque a maioria não tinha os meios de como sair do planeta, Kevin Tarr, do Ministério da Tecnologia, conseguiu mapear os detritos saindo do hiperespaço para ajudar na evacuação. Uma comitiva de Jedi da República estava em uma visita ao farol Luz Estelar, antes da inauguração dele. Ao ouvir o pedido de ajuda de Hetzel, eles seguiram direto para o sistema e ajudaram como puderam. Durante o auxílio, um dos Jedi, o Wookiee Buryaga Agaburi, sentiu emoções vindas de um dos destroços, e eles descobriram que dentre os destroços haviam compartimentos de passageiros intactos e a missão passou a ser uma de resgate. Os Jedi em seus Vector, os caças exclusivos da Ordem Jedi, e o casal Josie Picta Adren descobrem uma maneira de resgatar os compartimentos e seguem ajudando. Porém, a mestre Jedi Avar Kriss percebe algo errado. Era um tanque com tibana líquida indo em direção a um dos sóis do sistema, e o material em contato com a estrela causaria uma explosão devastadora. Usando sua habilidade única de conectar a mente dos Jedi, ela convoca todos os presentes no sistema Hetzel e aqueles espalhados pela galáxia para ajudar a desviar o destroço. Eles conseguem, mas o esforço foi tanto que custou até a vida de alguns Jedi. Com o sistema Hetzel salvo, outras ocorrências são conhecidas, como em Abydalis, onde bilhões morreram, com as mortes aumentadas pela interferência dos Nihil. Cada ocorrência ficou conhecida como emergências. Os Nihil, piratas da Ordem Exterior, conhecidos por seus ataques brutais e com gases, além do uso único do hiperespaço, aparecendo e reaparecendo misteriosamente, estavam por trás do grande desastre. Por isso, o líder deles, Marchion Ro, pede que se mantenham fora do radar da República. Ele passa os locais das próximas emergências para seus executores da tempestade, mas pede que não façam nada com informação no momento. Só que um dos Nihil, Kazaf, não tinha intenção de se manter fora do radar e usou os dados das emergências para tentar extorquir o planeta Eriadu. A governadora inicialmente não aceita pagar a quantia pedida, mas no final cede. Porém, a tripulação de Kazaf erra o tiro e não destrói o fragmento da Legacy Run, não impedindo a colisão e causando a morte de milhares. A governadora promete se vingar de Kazaf. A chanceler da República, Lina Soul, preocupada com a dimensão que o desastre pode tomar, manda fechar todas as pistas de hiperespaço seguindo para a orla exterior, o que acaba incomodando alguns membros do Senado. Mas força os Jedi e a República a solucionarem o caso mais rapidamente. Os Jedi e a República procuram soluções para as emergências e uma forma de descobrir o que aconteceu.
Nisso, Keventar elabora um arranjo com milhares de droids de navegação para que, de certa forma, eles prevejam os locais das emergências, e com a ajuda dos Jedi, eles conseguem fazer o arranjo funcionar. Enquanto isso, os sobreviventes da Legacy Run são visitados por Boriaga e sua mestra Nibia Sec. Burry descobre sobre a outra nave na pista e isso gera uma busca pela caixa preta da Legacy. Lorna Dee, uma das executoras da Tempestade, é enviada para encontrar a caixa preta, mas não consegue recuperar o objeto, que vai parar com a República, que liga os Nihil ao desastre. Em Elfrona, um planeta com um posto avançado Jedi, uma equipe de Nihil vai até lá para raptar uma família, visando pedir resgate para os parentes em Alderaan. Os Jedi do posto recebem a informação e seguem para resgatá-los, porém Loden Greatstorm é capturado junto com o pai da família. Usando a informação sobre o envolvimento dos Nihil, a República acredita que os piratas usam a nebulosa de Kur como base e montam uma força-tarefa para enfrentá-los, sem saber que a informação era falsa. Mas mesmo assim, Marchion Ro envia para lá Kassath com toda a sua tempestade, que era o nome do grupo de cada um dos executores. Kassath acaba derrotado pelas forças da República, de Eriadu e dos Jedi, mas não sem antes uma demonstração do poder dos Nihil, tudo arquitetado por Ro. Com o fim do perigo das emergências e a aparente derrota dos Nihil, as pistas do hiperespaço são reabertas e acontece a inauguração do Farol Luz Estelar. Lá, os Jedi Elzar Mann têm uma visão terrível de medo, destruição e morte ainda por vir. E com Loden Greatstorm capturado, Marchion Ro dá uma pista de suas ideias malignas. O Jedi foi colocado em uma prisão com diversas pessoas em outras celas, sendo torturadas por choques elétricos, para que o medo e a dor delas perturbasse a mente de um Jedi ao ponto dele não conseguir se concentrar. Tudo o que aconteceu, desde o acidente com a Legacy Run até a derrota dos Nihil, foi obra dele. Marchion, inclusive, foi quem informou os Jedi de Elfrona sobre a tentativa de sequestro. Ele conta sobre uma antiga rixa de sua família com os Jedi, e que apesar de não ter um grande plano, seu objetivo é acabar com os Jedi, e ele parece ter os meios para isso. Já Na Era da Escuridão, temos um grupo de Jedi indo para a inauguração do Farol Luz Estelar. O livro acontece quase simultaneamente com Luz dos Jedi, seguindo os Jedi Reed Silas, Dez Raiden, Comac Vitus e Orla Jarene, junto com a tripulação da nave chamada Embarcação, sendo Afi Holo, Leox Gyasi e Geode. Eles acabam sendo obrigados a sair do hiperespaço quando as pistas são fechadas, e se encontram à deriva com outras 11 naves em um lugar desconhecido com uma estação espacial abandonada. O Sol moribundo do sistema liberava ondas solares nocivas para as naves e por isso todos ali decidiram se abrigar na estação. O que não era uma ideia muito boa, já que rivais estavam ali, criminosos e sabe-se lá o que mais. Porém era a única opção. Uma das naves teve problemas com o motor e a embarcação os ajuda com um cabo de reboque. Os passageiros eram uma jovem chamada Nan e seu guardião Haig. A estação havia sido criada por um povo conhecido como os Guerreiros Amaxine. Estava abandonada com um ou outro sinal de uso recente, como talvez um ponto de parada, já que as coordenadas estavam gravadas na embarcação. O que mais impressionava era a quantidade de vegetação ao redor de tudo e 4 estátuas aparentemente irradiando o lado sombrio da força. Todos acabam explorando a estação. Os Jedi ajudaram as outras naves a atracarem e investigaram mais as estátuas, tendo visões. Afi, estranhando as coordenadas estarem na nave, procura mais informações pela estação, encontrando o logo da Guilda Bine, a guilda de sua mãe adotiva e que seus pais faziam parte antes de morrer. Com mais visões, os Jedi discutem o que pode estar causando o fenômeno, e Dez acredita estarem ligadas às plantas, enquanto Comac aposta nas estátuas. Dez, Af, Reed, Nan e um dos tripulantes das outras naves vão até os níveis mais baixos da estação, e Af se arranha em uma das vinhas das plantas, descobrindo que eram venenosas. As visões continuam e eles decidem investigar os níveis mais baixos. Reed e Dez encontram uma porta circular e quando Dez se aproxima, a porta é ativada, levando ele para o outro lado. Reed tenta alcançá-lo, mas uma luz forte surge e Dez desaparece. Quando a luz diminui, Reed vê hélices solares e acredita que Dez foi desintegrado. As pistas então são reabertas e eles podem voltar para Coruscant, mas não sem antes levarem as estátuas para serem estudadas com mais atenção no Templo Jedi. Em Coruscant, Afi fica sabendo que sua mãe adotiva está lá e vai até ela,
principalmente querendo saber mais sobre a conexão entre a estação e a guilda, e Reed é informado sobre a morte de sua mestre, Jorah Mormont, durante a Batalha de Kur, enquanto os Jedi levam as estátuas para o altar embaixo do templo. Aphra descobre que Sculverbine contrata pessoas por servidão, um tipo de contrato sem salário e ilegal, e que seus pais morreram em decorrência de um serviço por esse tipo de contrato. E após uma reunião com os Jedi sobre o que aconteceu enquanto eles estavam na estação, Reed reconhece os símbolos Nihil usados por Nan e Haig e tenta convencer os outros de que eles são os Nihil e que eles deveriam voltar para a estação. E Comac e Orla descobrem que o lado sombrio não estava presente nas estátuas e que elas eram um meio de contê-lo, e também desejavam voltar para a estação para devolver os ídolos. O grupo inicial então volta para a estação, porém ela não está mais abandonada. Ela está sendo orbitada por várias naves Nihil, e ao entrar na estação procurando Nan e Haig, Reed vai até onde Des desapareceu e descobre que era na verdade um módulo de hiperespaço, levando para um mundo habitado pelos Drengir. Os Drengir eram criaturas feitas de plantas e com uma forte conexão com o lado sombrio da força. E também, Des estava vivo, sendo torturado e manipulado pelos Drengir, mas Reed consegue levá-lo de volta ao pod e até a estação Amaxila. Na estação, Orla e Comac descobrem que as estátuas serviam para aprisionar os Drengir em um estado inativo, e sem elas, eles foram libertados. Entre lutar com os Nihil e os Drengir, os Jedi tentam escapar, e Reed abre uma escotilha para puxar os inimigos para o espaço. Voltando para Coruscant, Aphra decide denunciar as práticas ilegais da mãe adotiva e isso acaba destruindo a guilda. Comac se torna mestre de Reed para terminar seu treinamento, e Orla segue como uma Wayseeker. Os Wayseekers são Jedi não mais vinculados ao Conselho Jedi, seguindo onde a força os leva, mas ainda assim parte da Ordem Jedi. Des decide tomar o voto de Barash, uma forma de penitência, se desvinculando de tudo menos da força. E tudo termina com a inauguração do Farol Luz Estelar. Durante todo o livro, Comac e Orla têm flashbacks de um evento que aconteceu 25 anos antes. Os monarcas dos planetas Eronô e Eiran, Cassel e Tandeka são sequestrados por uma organização chamada Diretório, comandadas pelo Lord Izamir, a mando dos Hutts. Os mestres Jedi Laret Soverel e Simix, com seus padawans Orla Jarene e Comac Vitus, são enviados a pedido dos dois planetas para resgatar Cassel e Tandeka. O mestre Simix morre no início da missão e os outros Jedi eventualmente encontram os monarcas sequestrados. Mas o líder do diretório tenta matá-los antes e Cassel acaba sendo morto, tentando salvar Tandeka. Mas Izamer também é morto. Toda a crise foi um esquema dos Hutts para destruir o diretório e possibilitar a expansão de seus negócios. A região dos planetas Airan e Eronô acabou sendo escolhida para a construção do farol. O livro Um Teste de Coragem também corre ao mesmo tempo que os outros dois da primeira onda. Uma história mais simples, apresentando personagens como os Jedi Inri Cantaros e Vernestra Rwoh, a filha da senadora Staros, Avon, e Honest Weft, filha do embaixador do planeta Dauna. Todos eles iriam para a inauguração do Farol Luz Estelar a bordo da nave Steady Wing. Honest é acompanhada do pai, Inri de seu mestre Douglas Sanveio e Vernestra responsável por Avon. Acontece que os Nihil, Trinitida e Gilwish sabotaram a nave para impedir que acontecessem negociações entre Dauna e a República. A sabotagem era uma explosão durante a viagem, o que abriu um buraco separando o pai de Honest e Sanveio dos outros. Os quatro, Vernestra, Inri, Avon e Honest, fogem em uma nave que estava no hangar da Steady Wing, achando que aconteceu uma emergência. A nave estava sem comunicação e o hiperdrive foi sabotado. Mas Inri consegue sentir através da força uma lua próxima e eles vão até lá. A lua tinha um sistema de chuva ácida que inundava as planícies durante a noite. Então eles buscavam abrigo em uma caverna, deslocando uma pedra com a força para poder entrar. Vernestra acaba revelando sua modificação no sabre de luz que transformava a lâmina em um chicote. Inri e Honest estão sofrendo muito pela perda do mestre e do pai, mas buscam ajudar na sobrevivência e resgate deles. Os Jedi acabam descobrindo sobre o plano dos Nihil ao encontrar os dois que sabotaram a Steady Wing também na nuvem. A nave deles acabou incapacitada pela mesma pedra que Vernestra e Inri deslocaram da caverna. Inri, levado pela sua raiva e desejo de vingança, chama Honest para os dois enfrentarem os Nihil.
mas os dois acabam sendo levados prisioneiros pelos Nihil e Vernestra e Evan precisam buscar os dois. Após o resgate de Inri e Honest, os dois Jedi vão atrás dos Nihil, enquanto os outros dois, com a ajuda da droide de Avon, enviam um sinal de socorro. E eles descobrem o plano dos Nihil ao sabotar a nave deles. 2 dias depois, os Jedi Skill e Kiv vão até a Lua para resgatá-los e levá-los para a inauguração do farol, e Vernestra toma Inri como aprendiz. A linha de quadrinhos da Marvel The High Republic na primeira onda segue até a 5ª edição, apresentando Kiv Trennis, a recém-consagrada Cavaleira Jedi, seu antigo mestre, o Trandoshan Skir, e os gêmeos Kotab, Terec e Seret, como os protagonistas, junto da já apresentada nos livros Eivor Kryss. A história desde o primeiro arco da HQ leva os Jedi a investigarem a ameaça dos Drengir. Após a inauguração do farol Luz Estelar, Eivor foi escolhida como a oficial dos Jedi na estação espacial e comanda o contingente de Jedi de lá, auxiliada por Stala Marru. O arco foca mais na luta contra os Drengir, passando pela luta de Skir contra algo que ainda não sabemos o que é, mas afeta a conexão dele com a Força, e o deixa vulnerável aos Drengir. A maior parte da história acontece em Cedri Minor, um planeta controlado pelos Hutts e cujo nome surgiu após descobrirem uma nave destruída com o corpo de um Hutt deixado para trás, e onde pessoas vêm desaparecendo. Uma investigação mostrou que eram os Drengir por trás disso e que o planeta havia sido infestado pelas criaturas. Porém, a presença dos Jedi e, consequentemente, da República em Cedri Minor incomoda os Hutts e isso desencadeia um ataque de Miarga. A Hutt controlava a área, que chega com seus Gamorreanos montados em Rancors. Uma inevitável luta entre os Hutt e os Jedi se inicia, mas Eivor convence Miarga de que eles só venceriam os Drengir se juntarem. As criaturas despertaram por toda a galáxia, inclusive no farol Luz Estelar e no mundo natal dos Hutts, o que motiva a Miarga a aceitar o acordo. E assim terminou a primeira onda. Já para a HQ The High Republic Adventures, publicada pela IDW, trouxe um grupo de Padawans como protagonistas. A primeira edição traz uma emergência acontecendo em Trymant 4, onde Zin e Krix viviam com os Anciãos do Caminho, um grupo religioso que acreditava que a força não deveria ser sentida por nenhum ser. Os dois eram responsabilidade do Ancião Tromak, e durante a emergência, os Nihil também atacaram o planeta em busca de Tromak, que tinha a localização de uma relíquia que Marchion Ro desejava. Enquanto isso, a Starhopper, a nave com os Padawans, chega ao planeta para ajudar, e durante o conflito, no meio de toda a confusão, Zin se revela sensível à força e ajuda os Jedi a conter os detritos caindo no planeta. Os Nihil acabam indo embora, levando Tromak e Krix. Krix se sentia traído pela amiga por ela não ter contado seu segredo e se junta aos Nihil. Resumidamente, Zin passa a viver com os Jedi da Starhopper, fazendo amizade principalmente com Lula Talisola, Quaritch e Farzala, mas por sua idade não podia ser treinada como um Jedi. Yoda consegue resgatar o ancião Tromak e busca ajudá-lo a impedir que Marchion Ro encontre a tal relíquia, porém os dois acabam desaparecendo. E assim termina o primeiro arco da HQ, que dentro da primeira onda fizeram parte as edições de 1 a 5. Além dos livros e HQs, alguns contos são lançados pela revista Insider, mostrando o dia a dia do farol Luz Estelar, geralmente saindo em 2 partes. O primeiro deles foi Go Together, trazendo Joss e Picta Adren resolvendo o último problema do farol antes da inauguração. O segundo, First Duty, apresenta a administradora do farol, Velko Jarren, chegando para assumir sua função e tendo seu primeiro trabalho. Dentro da primeira onda, ainda saiu o conto Hidden Danger, apresentando mais funcionários do farol e um conflito na enfermaria. Os contos contam sobre as pessoas do farol, mas acabam não tendo um impacto direto na história como um todo. E assim terminou a primeira onda. Se o vídeo já está extenso com só a primeira onda, imagina se eu colocasse as 3 em um só. Por hoje é só, mas fique ligado que a gente vai trazer as 2 outras ondas completas com um resumão também. E se você gostou, dê o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossas novidades. Ficamos por aqui e aguarde a aurora.